Gente... Gente, eu acabei de levar um fora. A gordinha levou um fora. Gente, eu tô gag. E o pior de tudo, sabe o quê? É que ele ainda teve responsabilidade afetiva de falar alguma coisa. Gente, eu tô passada, gente. Gente, a vida da gordinha em São Paulo não tá fácil. Se eu soubesse, eu não tinha nem vindo. Eu queria entender a cabeça do homem, o que leva ele a pagar uma mulher de programa, trocar a mulher dele de casa para pegar uma mulher de programa. Gente, mulher é tudo igual. O que diferencia de uma mulher na cama com você, ali no caso de programa da tua esposa, é que você paga de programa. Mas a tua mulher faz tudo que ela faz sem precisar você pagar. O problema é que vocês, homens, acham que as de fora são melhores do que as de casa, e não é. A de casa faz a mesma coisa que a de programa faz, gente. A diferença é que ela faz com um homem só, que é você, no caso. A de programa não, você precisa pagar, você só está ali porque você está pagando para estar ali com ela. Ela grita, geme, faz o escambau porque você está pagando para ela fazer isso. Ela nem sente prazer com vocês, não. Para com essa... ela não sente. Elas mesmo falam que não sente. Mulher de programa nem beijar em boca beija. Pelo amor de Deus, se liga, você está jogando seu dinheiro fora. Ela chegou em casa, tirou o salto, sentou no chão da cozinha. Não chorou por causa de um homem. Chorou porque, pela 5ª vez naquele mês, sentiu que estava invisível. E ninguém nunca fala sobre esse tipo de cansaço. Pior coisa que tem é confiar nos outros, porque minha amiga me arrastou pra um rio aqui com um cara que nem ela conhecia direito. Ó o tanto que nós já andou e ó o tanto que nós tem que andar. Porque simplesmente o cara veio, que não sei o que, paguei bebida, vamos pro motel depois? Pode motel depois. Tá achando que vai ficar com a pessoa por causa de cachaça? Cachaça? E a outra louca falou assim, vamos, porque o cara é de boa, é meu amigo, eu conheço ele já tem muitos anos, sendo que chegou na hora, ela nem conhecia o cara direito. Cala sua boca, porque por culpa sua nós vai ter que andar até achar um Uber. Palhaça, não vem subir no galudinha não, não vem subir no galudinha. Cala sua boca, você falou assim que você conhecia o cara tinha um tempão. Que tempão que é esse? O cara falou que não tem nem uma semana que você conhece ele. Não me chama mais pra essas presepadas, não. Não me chama mesmo, não, porque pra coisa boa, amigo não chama, não. Amigo chama pra isso aqui, ó, prejuízo. E sabe o que é o B.O.? Porque não tem Uber, entendeu? Não tem Uber. A gente já tentou de todas as formas chamar Uber, mas não tem Uber. A gente vai ter que descer até um lugar que tenha sinal, que alguém... Enfim... Em 2015, um match virava conversa em minutos. Em 2026, um match vira silêncio em segundos. Os dados mudaram, o comportamento mudou, mas ninguém explicou por quê. E é exatamente isso que vamos entender. Ei, Marcos, você não me traiu? Eu não falei pra você que eu ia me vingar de você? Tu tá gravando isso agora aqui, ali, ó. moço. Agora eu tô com um novinho pra você largar de ser besta. Aí... Pro meu ex-marido. Mas por que tu tá gravando isso aí? Seu marido é policial, seu E qual o ex-marido é problema? policial. Eu não tenho medo, você tem? Você não, tem mas medo? Pra que você tá gravando isso aí? Eu tô gravando pra ele saber que eu também tenho uma pessoa. Mas você não vai postar isso na rede social, não, né? Não, vou mandar pra Deus. ele, eu vou mandar pra ele. Ele achou que eu não era capaz de ter outra pessoa na minha vida. E aí agora ele vai ver que eu tenho você. Não, moço, não faz isso não. Dá um Faça alô isso aí não. pra ele. Dá um alô pra ele. Alô de quê? Fala pra ele que a gente tá junto. Você não é homem, não? Sou, uai. Então, eu tô pronto. junto com você, mas você não precisa ficar gravando isso aí pra postar, não, uai. Não, eu vou mandar pra ele. Não, moço, Eu vai vou mandar postar pra isso aí, ele. não. Ele achou que eu não era capaz de arrumar outra pessoa. E agora eu vou esfregar na cara dele que eu fui capaz, sim. Entendeu? E um bem mais novo do que ele. Apaga isso aí, cara. Não vou apagar. Isso vai dar problema. Não quero saber. Todo mundo quer alguém autêntico. Até essa pessoa autêntica ter uma opinião diferente. Será que não é rejeição o que está aumentando e sim a tolerância que está desaparecendo? A mulher, quando quer ver uma foto de um homem bonito, ela dá aquele zoom, ela guarda a informação na cabeça
e segue a vida, sem vestígios, sem testemunhas, sem provas. Agora, o homem, quando vê uma mulher bonita no Instagram, ele curte, ele comenta, ele reage às stories, ele manda foguinho, e depois fica surpreso que foi descoberto. Ele deixa mais rastro do que uma careta carregada de calcário em estrada de chão. Parece que ele quer ser descoberto, só falta protocolar um documento no cartório dizendo sim, fui eu. Não é sobre estar sozinha, é sobre se perguntar no escuro do quarto se algo em você quebrou. Essa pergunta não tem resposta fácil. E talvez seja exatamente aí que a gente devia começar a olhar. O dia que eu tomei um fora de um cara que eu achava que tava super na minha. Porque assim, pra mim foi histórico, porque eu sou uma pessoa que não sou acostumada a tomar fora. Ai, o alecrim dourado, a última bolacha do pacote. Gente, não é isso. É que eu acho que no geral mulheres, que eu vejo das minhas amigas, também não são muito acostumadas a tomar fora. Todas ficamos com o ego super ferido. Ai, ele é viado, ai, não sei o quê. Mas eu sei que eu também não costumo tomar muito fora, porque eu não dou minha cara a tapa pra tomar foras. Enfim, eu tava ficando com um cara, e aí eu esqueci meu carregador do celular na casa dele. E aí logo que eu esqueci, mas não foi de propósito. A gente ficou zoando e eu fiquei, olha que pena, vou ter que voltar pra buscar. E aí a gente ficou, tipo, nessas, logo no dia após eu ter esquecido. Aí beleza, depois meio que nossa conversa morreu, a gente ficou uma semana toda sem se falar, mas eu tava assim, de boa, e ainda na minha cabeça eu tava assim, eu vou usar a estratégia do carregador pra puxar assunto quando eu quiser de novo. E a gente tava super, tipo, envolvidinhos e tal, sabe? Aí, na semana seguinte, fui chamar ele, puxando um outro assunto, conversamos, tal. Aí eu tava vendo que o assunto ia morrer, aí eu, inclusive temos que combinar pra eu buscar o meu carregador que tá aí. Tipo assim, jurando que ele ia falar sim, vem não sei quando aqui em casa, sabe? Umas vibes assim. E aí ele respondeu assim, sim, quando estiver em São Paulo, me avisa que eu mando um Uber te entregar. Ai, juro, eu nunca fui tão humilhada na minha vida. Mentira, já fui muitas vezes muito humilhada, mas sério. Esse fecho, assim, pra mim, marcou meu 2026. A ciência do comportamento tem um nome para isso. E não é o que você imagina, não é falta de sorte, não é ser exigente demais. É algo estrutural e vou te mostrar o que ninguém mostrou ainda. O dia que eu chamei o Uber pra minha casa e ele me deu um fora. Que vergonha. Gente, então, um belo dia estava eu em casa. Nisso minhas amigas tinham saído, só que antes, gente, elas tinham me chamado pra sair com elas, só que não ia dar pra eu ir porque eu estava num lugar e não ia dar tempo de eu chegar no horário que elas iam sair. Só que aí, gente, acabou, tipo assim, que o horário meio que bateu, deu tempo de eu sair, eu fui, chamei meu Uber, ela já achou lá o Uber pra pagar pra mim, né? Até porque eu não sou nenhuma cachorra, dinheiro não sai do... E, gente, o Uber tava dando muito caro, então, tipo, tô eu e minhas amigas, todo mundo rachou e peguei. Só que, gente, quando o Uber chegou lá na minha casa, né, eu me arrumei, toda bonitinha, tomei meu banho, elas chamaram o Uber chegou. Gente, quando o Uber chegou lá em minha house, já achei o carro bem, tipo assim, bem bonito, mas nada, né, muito chato. Quando eu entrei dentro, eu vi por dentro do carro, falei, nossa, esse motorista. Já fiquei encantada com a beleza dele, né, gente? Mas assim, sentei no banco de trás e fiquei lá normal. Nisso ele começou a puxar uns assuntos, começou a conversar comigo, entendeu? E eu assim, com a minha síndrome de protagonista, já achei que ele queria casar comigo. Tá bom, né, gente? Ele foi, puxamos os assuntos e tudo mais, a gente conversando. Aí, eu peguei, cheguei lá nas minhas amigas, fiquei com elas assim normal, falei do Uber e tudo mais. Só que, gente, não tinha acontecido nada. Até então, as minhas amigas iam pra outro lugar depois de lá e eu tinha que voltar pra minha casa. Então eu peguei o contato dele pra eu conseguir fazer uma corrida de volta pra minha casa. Nisso ele falou que ia estar rodando até certo horário, então não tinha problema ele passar lá pra me buscar. Tá bom, né? Fui, curti, bebi e tudo mais. Deu horário de ir embora, mandei mensagem pra ele. Fulano, dá pra tu vir aqui? Ele falou, dá. Falei, fulano vai vir, vou embora. Fulano chegou, entrei dentro do carro, dei tchau pra minhas amigas e fui embora. O mesmo valor que deu da corrida pra vir, eu paguei pra voltar. Só que agora tu escuta. Bebida, não combina. Não combina. Entendeu? Já tava meio bêbada, entendeu? Já tava mais com coragem, entendeu? Então assim, já não tinha tanta vergonha igual, né? Papo vai, papo vem, perguntei se ele namorava. Uber disse que não namorava. Falei, opa, pronto para mim. Mas eu não estava pronto para ele. Gente, que vergonha. Nisso a gente conversando, gente, eu super achando que ele tava rendendo para mim, né? Chegou lá perto de casa, eu falei assim, antes de chegar perto de casa, né, tipo, acho que faltava o quê? Uns 15 a 20 minutos.
Eu já comecei a puxar uns assuntos mais salientes, né? Sem vergonha, porque eu estava bêbada. Não bêbada, né, gente? Mas assim, quando a gente tá com bebida no cu, a gente não fica com vergonha. Nisso ele começou já, tipo assim, meio se escaldar, né? Chegou lá no portão da minha casa, eu perguntei se ele não queria entrar para tomar uma xícara de café. Sabe o que ele falou? Sabe o que ele falou? Se manca. Gente, se manca. Gente, ele mandou me mancar. Eu chamei ele pra tomar uma xícara de café, ele mandou me mancar, gente. Ah, não. Eu fiquei desacreditada. Falei assim, mas por que me mancar? Ele tá achando que eu vou entrar e passar a tomar... tu acha que eu não sei o que é essa xícara de café aí? Aí começou a falar várias coisas, gente. Aí eu fiquei com vergonha, né? Porque eu já tinha pagado o Uber, só fechei a porta e entrei pra dentro de casa. Aí foi essa história, gente. Aí fui, cancelei lá, bloqueei ele e nunca mais falei com ele. Existe um tipo de silêncio que só quem já ficou esperando uma resposta de celular conhece. Não é o silêncio de quando você está sozinho em casa lendo um livro. É outro tipo. Aquele que pesa. Aquele que faz o tempo andar mais devagar. Como se o relógio soubesse que você está esperando algo que talvez nunca chegue. Em 2026, esse silêncio se tornou parte da rotina de milhões de mulheres solteiras. E antes que você pense que isso é só mais um vídeo culpando alguém, respira, porque não é sobre isso. É sobre entender o que está de fato acontecendo por trás das telas, dos aplicativos, das conversas que morrem no meio e dos encontros que nunca chegam a acontecer. Antes de continuar, se você é do tipo de pessoa que gosta de entender o comportamento humano por trás das coisas que a gente vive todos os dias e não só assistir, mas realmente refletir, talvez valha a pena se inscrever no canal agora. Aqui a gente não vem só contar histórias, a gente vem tentar entender por que elas acontecem. E esse vídeo é um dos que mais me fizeram pensar nos últimos meses. O dia que eu tomei um fora e o menino falou que não ia ficar comigo porque eu era muito feia. Pô, ver 2 meses atrás. Amigas, então, eu fui pra um show com uma amiga minha. E, tipo assim, eu nunca fui de chegar nas pessoas, tipo, quer ficar comigo? Não sei o quê. Não. Só que esse menino em questão, eu percebi que ele tava me dando umas olhadas. Tipo assim, ele olhava assim, gente, gatíssimo. Só que de cara, ai meu Deus, eu tenho tremendo. De cara, assim, só de olhar, eu percebi que ele era mais novo que eu. Eu tenho 19 anos e eu percebi que ele devia ter, tipo assim, uns 17, 18 no máximo. E, tipo assim, ele tava bebendo e eu tava assim, né? Aí ele tava assim, bem olhando pra mim. Tipo assim, tava ele, ai, esse negócio tá tremendo. Tava ele e uns amigos dele. E aí eu já tava meio mais pra lá do que pra cá. E já tinha, sei lá, uns 10 minutos que esse menino tava me encarando. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou chegar nesse menino. Minha amiga ainda falou assim, não, amiga, ele tem cara de ser muito mentidinho, não sei o que, não sei o que lá. E eu falei assim, não, amiga, porque sim, ele tinha cara bem de menzinho, bem de homem escroto, mas eu quis arriscar. E aí foi eu, com a minha ex na mão, bem... Oi, como é que é seu nome? Aí ele falou assim, oi, meu nome é tal, não vou falar aqui, né, pra não expor. E os amigos dele tudo assim, entendeu? Aí eu peguei e falei assim, que não sei o que, vamos ali comigo. Aí ele falou assim, pra quê? Aí na hora eu já pensei, putz, tomei bem no cu. Eu já fiquei super sem graça, porque eu nunca tinha chegado nessa parte, né? Como assim, pra quê? Aí eu falei assim, vamos ali conversar. Aí ele falou, não, conversa aqui. Aí eu falei assim, vamos ali ficar comigo, eu quero ficar com você. Aí ele falou assim, não, tô de boa. Aí eu falei, nossa, desculpa, eu não sabia que você namorava. Ele falou, não namoro, mas eu tô de boa. Eu fiquei tipo assim, gente, não namora, não, né, nada. Por que não quer ficar comigo? Eu falei, por quê? Dei a louca de perguntar por quê. Ele falou assim, porque você não faz muito meu tipo, sabe? Aí eu, eu sou feia? Aí ele, mais ou menos. Aí eu, gente, pra quê? O máximo que ele pode falar é não. Ele falando não. Gente, eu só não chorei pra não ficar mais feio. Os amigos dele tudo, tipo assim, que bosta de resposta foi essa? Eu voltei, né, volto o cão arrependido com o rabo entre as pernas, falei pra minha amiga achou um desaforo. Só que, gente, cada um tem escolha, né? Não quer, mas ele tadinha de mim, ele foi muito grosso comigo. Mas, pra história não ter um final triste, que eu sei que vocês amam uma safadeza, depois eu fui lá e dei um beijinho no amigo dele 10 vezes mais bonito que ele, bem mais velho que ele. Esse sim era homem, devia ter, tipo assim, uns 25 anos, por aí. Bem mais gostosinho, entendeu? E foi sobre, não sair no prejuízo. Então, amigas, a dica que eu dou é não cheguem nos caras nas festas, tá? Deixem eles chegar em você, porque às vezes ele nem te quer. Nossa, eu tô contando isso numa boa, mas no dia eu quase chorei. Vamos com calma. Porque essa história não começa com um aplicativo de namoro. Começa décadas atrás, numa época em que conhecer alguém significava esbarrar em alguém. Na fila do mercado, na faculdade,
no trabalho, numa festa de amigo em comum. O processo era lento, mas tinha corpo, tinha voz, tinha cheiro, tinha o nervosismo de alguém gaguejando ao pedir um número de telefone. Hoje, esse processo foi substituído por uma tela de poucos centímetros, onde uma pessoa inteira, sua história, sua risada, seus defeitos, sua forma de amar, é resumida em 6 fotos e uma frase de efeito. E é aí que a engrenagem começa a falhar. Pesquisadores que estudam comportamento digital identificaram um padrão interessante nos últimos anos. Quanto mais opções uma pessoa tem à disposição, menor é o comprometimento emocional que ela sente diante de qualquer uma delas. Isso tem nome, é chamado de paradoxo da escolha. E não é exclusivo dos aplicativos de namoro. Acontece com streaming, quando você passa 40 minutos escolhendo um filme e no fim não assiste nada. Acontece com roupa, com comida, com trabalho. E acontece de forma ainda mais dolorosa com pessoas. Agora imagine isso multiplicado por milhões de perfis, atualizados o tempo todo, sempre prometendo que a próxima pessoa pode ser melhor que a anterior. O cérebro humano, que não foi desenhado para processar tantas possibilidades ao mesmo tempo, entra em um estado de ansiedade silenciosa. E é dentro desse estado que muitas mulheres em 2026 estão vivendo algo que ainda não tem um nome popular, mas que psicólogos vêm chamando informalmente de fadiga de rejeição. Aquele cansaço acumulado de tentar se conectar repetidamente e sentir que, cada vez, a resposta é um pouco mais fria. Pense numa cena simples. Uma mulher, depois de um dia de trabalho, abre o aplicativo só para dar uma olhada. Ela conversa com alguém por 3 dias. A conversa flui, tem piada, tem gancho, tem aquele friozinho na barriga que a gente sente quando parece que algo pode dar certo. No 4º dia, silêncio, sem aviso, sem despedida, sem motivo. Só nada. Isso tem nome também, ghosting. E sozinho, um episódio desses não destrói ninguém. O problema é quando isso se repete. Quando vira o 5º, o 10º, o 20º silêncio sem explicação. Porque o corpo humano não foi feito para processar rejeição em escala industrial. E é exatamente isso que os aplicativos, sem querer, criaram. Só que aqui está a virada de percepção que eu quero te mostrar. Isso não é uma guerra entre homens e mulheres. Não é sobre um lado ser melhor ou pior que o outro. É sobre um sistema tecnológico, cultural, econômico que mudou tão rápido que as pessoas ainda não desenvolveram ferramentas emocionais para lidar com ele. Homens também sentem esse desgaste. Também enviam mensagens que nunca são respondidas. Também tem noites em que se perguntam o que fizeram de errado. A diferença é que, culturalmente, cada gênero processa e verbaliza essa dor de um jeito diferente. E é justamente aí que mora boa parte da confusão que vemos crescer nas redes sociais. Vamos falar de números por um instante, porque eles ajudam a entender o tamanho real disso. Estudos recentes sobre comportamento em aplicativos de relacionamento mostram que a taxa de resposta a mensagens iniciais caiu de forma consistente ao longo dos últimos anos. Isso não significa que as pessoas ficaram piores. Significa que a quantidade de estímulos concorrendo pela atenção de cada usuário aumentou tanto que manter uma conversa até o fim virou literalmente um exercício de disciplina emocional que poucas pessoas têm energia para sustentar no fim de um dia exaustivo. E tem outro fator que poucos mencionam. A autoestima moderna está sendo moldada por comparação constante. Antes, uma pessoa se media pelo círculo social ao redor, os amigos, a vizinhança, a cidade. Hoje, ela se compara com o mundo inteiro, o tempo todo, através de uma tela. Isso cria um padrão de expectativa quase impossível de alcançar. Se antes conhecer alguém legal já era suficiente, hoje o critério inconsciente virou conhecer alguém que pareça perfeito segundo tudo que vejo online. E claro, ninguém é perfeito segundo esse critério. Nem quem está procurando, nem quem está sendo procurado. Isso cria um ciclo curioso
e, ao mesmo tempo, triste. As pessoas rejeitam mais rápido porque têm medo de perder tempo com alguém que não é ideal. Mas esse mesmo medo faz com que ninguém tenha tempo suficiente para descobrir se alguém real, imperfeito, genuíno, poderia ser exatamente o que elas procuravam. A pressa virou o maior inimigo da conexão. Agora imagine uma mulher de 30 e poucos anos com uma carreira construída, uma rotina cheia, amigos, hobbies, uma vida que ela mesma edificou com esforço e que ainda assim sente um vazio específico quando chega em casa e a casa está silenciosa. Ela não está desesperada, ela não está carente, ela só é humana e o ser humano é, por natureza, uma criatura que busca vínculo. A diferença é que hoje esse vínculo esbarra em um sistema que recompensa a superficialidade e pune a paciência. E aqui entra um ponto que talvez seja o mais importante do vídeo. Grande parte da dor que vemos hoje não vem da rejeição em si, vem da forma como a rejeição acontece. Um não obrigada. Dito olho no olho dói, mas cura. Um silêncio sem explicação, repetido semana após semana, não cura, porque não fecha o ciclo. O cérebro fica preso numa pergunta sem resposta. O que eu fiz de errado? E na ausência de uma resposta real, a mente cria as próprias respostas, quase sempre distorcidas, quase sempre mais duras do que a realidade. Talvez a virada de 2026 não seja sobre quem está certo nessa equação, homens ou mulheres, mas sobre todos nós reaprendermos juntos como sermos humanos numa era que tornou a conexão fácil de encontrar e difícil de manter. Porque no fim, por trás de cada perfil, de cada match, de cada conversa que morre no meio, existe alguém exatamente como você, tentando, com medo, esperando que dessa vez seja diferente. E é justamente por isso que histórias como essa importam. Porque quando a gente entende o que está por trás de um comportamento coletivo, a gente para de se sentir sozinho dentro dele. Talvez você que está assistindo esse vídeo agora já tenha sentido esse silêncio, esse cansaço, essa pergunta sem resposta. E se foi assim, eu quero que você saiba de uma coisa. Isso não é sobre você estar quebrada ou exigente demais. É sobre viver num tempo que ainda está aprendendo a lidar com as próprias ferramentas. Se esse vídeo fez você pensar em alguma conversa que nunca teve um fechamento, ou em algum momento em que você se sentiu invisível numa tela cheia de gente, deixa isso nos comentários. Às vezes, só de colocar em palavras, a gente já entende um pouco melhor o que sente. E se você quer continuar essa reflexão comigo sobre comportamento humano, relacionamentos modernos e tudo que envolve viver e amar nesse mundo tão rápido, clica para se inscrever no canal. A gente ainda tem muita coisa boa para conversar por aqui. Fim do roteiro. Aproximadamente 15 mil, cara.